Numa entrevista recente, Flávio Dino deu uma declaração interessante sobre os militares golpistas. Diz ele que no momento em que as Forças Armadas deixam de obedecer à sociedade civil, elas se transformam em bandos ou quadrilhas. Um raciocínio muito simples, né? O que é um exército? Um exército é um grupo de pessoas que ganha armas do Estado para proteger um determinado território dentro do qual mora uma sociedade civil. Então, é como se a gente tivesse um condomínio e os seguranças do condomínio são os militares. Aí imagina se o segurança do condomínio começa a pitar ali: ah, você vai pintar sua casa de azul, e você vai pintar sua casa de amarelo, e você de verde. As cores da nossa bandeira, que jamais será vermelha. Não é legal, não pega bem, né? Então, o que faz do exército um exército, o que faz das forças armadas, oficiais, é o vínculo com o Estado. Se começa a querer tutelar o Estado, ou começa a desobedecer a sociedade civil, deixa de ser forças armadas, deixa de ser exército, marinha, aeronáutica e passa a ser bando. Bandoleiros, né? Vamos ouvir aí o Flávio Dino, né? Porque assim, é um raciocínio simples, é um raciocínio básico, é fácil de compreender, é óbvio, mas pouca gente na política brasileira tem coragem de falar. Essa é que é a real. Que o poder civil tem que estar acima das instituições militares? Por uma razão simples: proteção da integridade física das pessoas, dos cidadãos e cidadãs. Porque se as corporações armadas não estão submetidas à hierarquia e disciplina, elas são bandos, são quadrilhas. É por isso que a hierarquia e a disciplina são fatores fundamentais. Porque imagina corporações armadas desgovernadas, podendo cada um fazer qualquer coisa e sair dando tiro no meio da rua contra qualquer um, contra o vizinho, contra o familiar, contra o desafeto pessoal, contra o torcedor do outro time, no estádio de futebol. Então, as corporações, portar uma arma de fogo é uma coisa muito séria. E é por isso que este poder imenso, monopólio do uso da força física, até para matar uma pessoa, é tão grave que ele tem que estar submetido à hierarquia e à disciplina. E por isso que nós não podemos aceitar que se alterem as regras do jogo, porque essas são vitais para a preservação da integridade física de todos e todas. E isto é uma resistência cidadã, da cidadania, e cabe também, sem dúvida, a esses segmentos do Estado que devem zelar pelos direitos de todos nós, sobretudo o poder judiciário. Como eu mencionei há pouco, eu acho que, diante da covardia desses ataques, a reação dos juízes, de um modo geral, tem sido uma reação adequada, porque tem sido clara, muito clara. Agora mesmo o ministro Lewandowski escreveu um importante artigo no jornal. Outro dia o ministro Gilmar se pronunciou, também de modo muito claro, muito nítido. Você sabe o que é o Gilmar se pronunciando? Gilmar Mendes, né? Ministro do STF. Ele soltou aí a seguinte, pesquisa aí que você vai achar. Foi para o Metrópolis. Olha só, ele se permitiu dizer que o golpismo do Bolsonaro é um golpismo pastelão. Está imitando o Trump lá, mas é meio mambembe. Diz que não tem, nas palavras do Gilmar Mendes, o mesmo talento para o golpismo, né? Já vamos falar sobre como deve acabar a empreitada golpista. Antes da gente adicionar aqui a fala do Flávio Dino, algumas informações bem recentes. Por exemplo, Bolsonaro quer tanques em Copacabana no 7 de setembro. 7 de setembro, você sabe, né? Ele está chamando aí a turma dele para começar a protestar. Há quem diga que o protesto começa no 7 de setembro e não para, até a eleição. Esquece que é o objetivo dele. Mas tanque em Copacabana? Puta que pariu, que história é essa? Bora lá, Ana. Bora. Bolsonaro surpreende exército ao anunciar desfile de 7 de setembro na praia de Copacabana. Apesar de fala do presidente, não houve ordem do Planalto para transferir parada militar do centro do Rio para a Orla, palco tradicional de atos bolsonaristas.
A mudança anunciada no sábado por Bolsonaro evidencia a intenção do presidente de transformar a comemoração dos 200 anos da independência em ato político contra o Supremo e as urnas eletrônicas às vésperas da eleição presidencial. Eu diria que dá para tirar até outras conclusões disso, ou outras dúvidas, né? Que ele vai usar o 7 de setembro para falar que a urna é fraudada e que o pessoal tem que estar na rua mesmo e protestando e fora Supremo, etc. e tal. Disso a gente já sabia. Agora, tanque em Copacabana? Por quê? Ele já fez micareta golpista no ano passado e não tinha isso, né? Enfim, o que a gente sabe também é que no 7 de setembro de 2022, segundo Bolsonaro, os bolsonaristas irão às ruas pela última vez. Soa mal quando eu falo, soa pior quando ele fala. Soa pior ainda quando os dele colocam lá uma sonoplastia sinistra, rapaz. Negócio medonho, olha lá. Ó. Convoco todos vocês agora para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Vamos às ruas pela última vez. Ui, ui, ui. Que meda. Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Tem que entender que quem faz as leis é o Poder Executivo e o Legislativo. Todos têm que jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Sempre a mesma merda, né? 4 linhas da Constituição, 4 linhas da Constituição. Diz o cara que tá lá fora de qualquer polígono. Ana, vamos voltar pro Flávio Dino, tá? O Flávio Dino, nessa mesma entrevista, que é pra Carta Capital, pode ver a íntegra lá que tem mais coisa mais interessante. Olha só, ele diz o seguinte, ou perguntam para ele o seguinte, o Bolsonaro vai conseguir? Ele diz, porra, acho que não. Na moral é isso, acho que não. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai na convenção e chama os ministros do Supremo até numa atitude preconceituosa contra as pessoas com deficiência, que diz surdos de capa preta, como se as pessoas surdas fossem cidadãos de segunda classe, né? Não são, mas o Bolsonaro, mais uma vez, deixa emergir os seus preconceitos. Surdos de capa preta, enfim, e faz esse arroubo meio caricato, meio ridículo, pela última vez, uma coisa assim, real, meio Jim Jones, assim, na Guiana, chamando todo mundo para uma espécie de sacrifício, de imolação, que ele pensa que é, né? Uma coisa... Dino é foda, Dino é foda. Demais. E ele vai exatamente na convenção e, mais uma vez, mostra este ser abjeto que é, infelizmente, o atual presidente da nossa pátria. Então, eu realmente acho que, apesar de toda a lógica, de todo o raciocínio, ele vai prosseguir nesse intuito, imitando, porque ele fez isso desde o começo, imitando o Trump. Então, ele vai tentar imitar o Trump, enfim, e o desfecho vai ser o mesmo. Assim como o Trump não conseguiu nos Estados Unidos, ele também não conseguirá no Brasil. Ele não conseguirá no Brasil. Com isso, fizemos aqui um resumo do golpismo nosso de cada dia e demos destaque à fala mais corajosa que a gente teve nesse comecinho de agosto a respeito desse assunto. Fala do Flávio Dino. Qual fala? Exército que não obedece, sociedade civil é bando ou quadrilha. Legal, alguém teria que dizer isso. Parabéns, Flávio Dino. Só que eu guardo um pouco de mágoa do Flávio Dino. Uma vez ele veio dar uma entrevista aqui pra gente, eu falei, ô Dino, eu tenho um jingle pra você. Fiz um jingle pra você. Eu criei um jingle pra ele. E o meu jingle era assim, Flávio Dino, um comunista cristão. Ele esnobou meu jingle, disse que não vai usar na campanha, fiquei chateadíssimo. Para quem não sabe, o Flávio Dino, além de ser um cara de esquerda, conhece a Bíblia muito melhor que qualquer pseudo-pastor por aí. Ana, tá aí. Revelei aqui minha mágoa com o Flávio Dino. Não vai passar. #chateado. Vamos lá.
algumas questões aí. A primeira, quem estiver no Rio de Janeiro durante esta manifestação fascista, golpista, né, tanque na rua e tudo mais, por favor, tome muito cuidado, põe uma máscara, porque a fumaça dos tanques, o pessoal de Brasília já avisou que a fumaça é muito intensa e vai aumentar um pouquinho o nível de poluição na cidade, então eu acho que esse é o maior risco. Eu acho que inclusive esse é um risco maior do que o risco de golpe, efetivamente. Compartilho a impressão do Flávio Dino a respeito da incompetência, né, do núcleo bolsonarista para o golpe. Veja, não quer dizer que eu não acho que seja possível um golpe. Eu acho que o Bolsonaro especificamente não tem competência para isso. Claro que sempre pode ter aí quase como como é que chama quando a pessoa está com uma infecção, aí vem outra, sabe? Uma coisa oportunista, né? Uma infecção oportunista aí, aí eu acho talvez um pouco mais possível, assim, mas o núcleo hard bolsonarista, assim, de fato, está imitando o trumpismo. E aí é a parte que eu não concordo muito com o Flávio Dino, ou concordo, né, naquilo que tá por baixo ali das suas palavras, né? O Trump, o núcleo trumpista ali, de fato, é mais competente, me parece, do que o bolsonarismo, mas isso não é dizer muita coisa, é mais ou menos como dizer que uma barata é mais competente, sei lá, do que uma minhoca, né? Entende? A comparação, assim, é mais que, mas tá bem abaixo, né, do nível aceitável, assim, né? E a outra coisa que eu queria dizer é sobre aquela declaração ali dele, né, também, pela última vez, né? De novo, Bolsonaro fazendo drama, né? A trilha sonora, o discurso já estava escrito, a trilha sonora já estava escrita, se pá, até os urros da plateia já estavam escritos também, né? Tudo ali é robotizado. Mas é o mesmo caso, né? Me parece assim, tem um paralelo com isso e com o assunto que a gente estava tratando anteriormente, quando ele diz que se ele for preso, ele vai receber a polícia à bala e vai, né, prefere morrer do que ir preso e tal. Esse papo também não é sobre ele, entende? Quando ele diz isso, ele não está sinalizando a possibilidade dele reagir ou fazer isso ou fazer aquilo, ele também está setando o tom que ele espera de seus seguidores. E isso é uma coisa que a gente tem insistido um pouco, né? Às vezes a gente fantasia que essas coisas elas se processam através de uma ordem específica. Não, ele vai baixar um memorando dizendo, atenção, bolsonaristas, façam isso, isso e aquilo, né? Claro que não. Então, quando a gente diz o presidente, há uma linha que liga o presidente e o assassinato do petista em Foz do Iguaçu. Então, quando a gente diz que há uma linha que liga, eles dizem, não, mas o presidente mandou matar. Claro que não. Mas pelo seu discurso, ele seta qual é o tom. E o tom é esse. O tom é da violência. O tom é da agressão. O tom é, estamos indo pela última vez. É claro que ele em si, a barata no comando, ou melhor, a minhoca, né? No comando, vaza. Na hora do vamos ver, eu ainda aposto nisso. Vaza e não é ele que vai lá enfiar a cara. São os bobos que acreditam no heroísmo de fachada do Bolsonaro e põem as suas vidas, né, na linha de frente ali, no mínimo para respirar a fumaça dos tanques. E um último comentário, se o Bolsonaro está tão preocupado com as 4 linhas da Constituição, cuidado que daqui a pouco ele pode vir a ver o sol nascer quadrado.